Urgente, meus amigos, notícia quentinha pra vocês. E essa é sinistra, hein, menores? Estamos aqui no perfil da Amanda Finkler, doutora Amanda, uma advogada aí que faz uns casos de influencer, que faz um trabalho muito bem aí na internet. O humorista Léo Lins é condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por piadas contra negros, idosos, obesos, pessoas com HIV, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus e deficientes em shows publicados no YouTube. Além de estar sendo uma condenação, né, para as coisas que ele falou, é por causa do YouTube também, né? Que coisa, né, Clã? Aí tem várias pessoas comentando isso. Tem pessoas que estão a favor, pessoas que estão contra. O Hades, por exemplo, falou que bem feito foi fazer com piada, ao invés de roubar dinheiro público ou se aliar a uma facção. E é triste, porque a gente está vendo, nesse momento, um caso de várias pessoas aí, né, que estão cometendo crimes na internet, não estão sendo procuradas nem punidas por causa disso. Pessoas que estão oficialmente, né, se aliando com o crime e outras coisas mais, e a justiça não tá fazendo nada, e o cara que fez piada, pesadas, as piadas dele, tá sofrendo uma pena aí de 8 anos, maior do que provavelmente muita pena aí, inclusive, tá? Essa pena que o Léo Lins tomou, acho que é maior até do que alguns casos de assassinato, pra falar a verdade. E aqui tem a postagem do MPF, né? A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal condenou um comediante a 8 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado por proferir discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários. Inclusive, se você rouba no Brasil, você é preso na sua mansão, que nem, por exemplo, o Collor, por exemplo, vai ficar na mansão dele com os milhares de carros dele que valem milhões e milhões, e ele é uma pessoa que roubou bilhões aí, sabe? Quantas vidas não se perderam por causa daquele plano Collor que aconteceu na década de 90? Quantas, né? O réu terá também que pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação e indenização de 300 mil por danos morais coletivos. Caraca! Cabe recurso. Cara, mano... Calculadora. Vamos ver quanto que é isso aqui. O salário tá mais ou menos R$1.500, vezes... Cara, isso aqui é uma grana, hein? R$1.700.000, porra! O vídeo produzido em 2022 mostra um show no qual o humorista fez uma série de declarações contra... Em agosto de 2023, quando a veiculação no YouTube foi suspensa por decisão judicial, a publicação tinha mais de 3 milhões de visualizações da plataforma. A disponibilização do vídeo pela internet e a grande quantidade de grupos sociais atingidos pelas supostas piadas foram fatores que a Justiça Federal considerou para aumentar a pena aplicada ao comediante. A decisão também apontou como agravante o fato de declarações terem sido feitas em um contexto de descontração, diversão ou recreação. Ao longo do show, o réu admitiu o caráter preconceituoso de suas anedotas, demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente que poderia enfrentar problemas judiciais devido ao teor das falas. Propagação da violência verbal. A sentença da terceira vara criminal de São Paulo destaca que conteúdos como a apresentação do réu estimulam a propagação de violência verbal na sociedade e fomentam a intolerância. Segundo a decisão, atividades artísticas de humor não consistem em passe livre para ser cometido crime, assim como a liberdade de expressão não é um pretexto para proferir o comentário odioso, preconceituoso e discriminatório. O exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo-se dar um campo de tolerância expondo as restrições que emergem da própria lei, ressaltou o texto. No caso de confronto entre o preceito fundamental da liberdade de expressão e os princípios da dignidade de pessoa humana e da igualdade jurídica, devem prevalecer os últimos. Então, quer dizer que se tiver uma situação onde, por exemplo, a pessoa está ofendendo grupos e minorias e outras coisas mais, essa pessoa não tem liberdade para falar isso. A liberdade de expressão é irrestrita enquanto você não estiver pisando no calo, ofendendo alguém. E se acontecer de você for processado por isso, você pode argumentar, né, que você estava só tendo a sua liberdade de expressão por falar de alguém, chamar alguém de baixinho ou de gordo, por exemplo, mas nessa circunstância vale então basicamente o direito daquela pessoa, né, de ser ela, basicamente sem ser ofendida ou receber bullying, etc, etc. As condutas do réu se enquadram na lei, blá blá blá. A tramitação do processo teve início na Justiça do Estado de São Paulo, mas em abril de 2024 passou para a esfera federal por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo a pedido da defesa. Na época, o MPF ratificou a denúncia do Ministério Público Paulista e a terceira vara criminal federal determinou a instauração da ação penal.
E assim, eu não sei qual vai ser o próximo passo dele, né? Não sei qual vai ser. Tem várias pessoas que estão batendo palma, né? Vamos concordar que existem certas coisas que são sensíveis demais para você fazer piada. Não que ele mereça ser preso, mas existem certas coisas que não que tem que se tomar certo cuidado, né? E eu fico pensando, tipo assim, o Carlos aqui, o Caverna, faz conteúdo muito bom, um grande salve pra ele, inclusive. Então tem certos assuntos que também são crime, como racismo, etc. Um não anula o outro. E caso aí, do momento do próprio desembargador soltou, o cara mais cedo é porque certo a civil não fez, como sempre. Mas eu não sei de qual caso que ele tá falando aqui, basicamente, mas ele tá falando basicamente de outro caso aqui, né, onde alguém foi solto porque a Polícia Civil não fez um trabalho direito e é por isso que a justiça não andou, né? Mas assim, é bizarro você pensar que, pô, o cara praticamente teve uma bomba nuclear explodida na colo dele, né? Gosto do humor do Léo Lins. Sinceramente, eu não acompanho o Léo Lins pra falar pra vocês aqui. Porém, entretanto, todavia, eu sempre comentei sobre isso, que tipo assim, as pessoas que iam no show de piadas de humor negro, coisa do tipo, elas já estavam cientes de que era um show de piadas de humor negro, tanto que muitas pessoas entravam lá para serem zoadas, que é o famoso roasting, que é muito popular nos Estados Unidos. Só que o problema, nesse caso, foi trazer isso pra internet e liberar isso pra todo lado. Porque tem muito disso, eu concordo. Tem gente que faz um humor que, na verdade, é mais uma ofensa àquela pessoa e não um humor de verdade. E aí, quando é confrontada por postar foto do bigodinho lá e tal no Twitter, aí fala que tava fazendo piada. E isso não é piada, vamos ser sinceros. Isso não é piada, isso não é engraçado. São pessoas que abusam, né, dessa justificativa de era meme, guys, pra falar coisas absurdas e abjetas na internet. Mas eu não sei, sinceramente, se vem ao caso, nesse caso do Léo Lins especificamente. Porque, assim, ele fazia piadas muito pesadas, ele brincava com coisas muito sérias, ele ia muito longe em muitas das coisas, mas é complicado, clã. Eu não acho que a pessoa deveria ser presa, entendeu? Por causa disso especificamente, ainda mais quando tem uma discrepância muito grande em relação às punições que estão sendo dadas pelo Estado hoje aqui no Brasil. Então, como eu disse, né, tem gente que rouba no governo, tem gente que faz coisas terríveis e continua. O Valdemar da Costa Neto continua aí eleito, né? Tá aí de boa, não faz diferença nenhuma. Outras pessoas mais também, como o Collor, por exemplo, são punidos e a punição vem quando? Quando o cara já tá com a pé na cova e a punição dele é ficar preso dentro de casa, uma mansão que ele construiu com esse dinheiro, entendeu? Então é meio bizarro você pensar assim, saca? É tipo você pensar que você vai e rouba um banco, digamos assim, aí você rouba, sei lá, 50 milhões. E aí você é pego, e aí você fica 10 anos preso, mas quando você sair da cadeia, 10 anos depois, você vai ter 50 milhões para explorar, entendeu? Então até, tipo, pensa aí, quem que trabalha durante 10 anos e consegue juntar 50 milhões, entende? Então passa uma sensação de que o crime compensa aqui no Brasil por causa disso. E parece que é, tipo, alguns casos específicos que eles pegam pra pegar e fazer exemplo. E esse caso do Léo Lins, pra mim, é um caso pra dar de exemplo para as pessoas sobre o que elas podem falar. Mas, ao mesmo tempo que eles querem pegar esses casos pra fazer de exemplo, também fica uma sensação de impunidade muito grande de que essas pessoas estão sendo punidas injustamente, né? Então, assim, não tô passando pano para as coisas que ele falou, não tô falando que ele tá correto nas coisas que ele tá fazendo, porém, eu não acho que essa punição é correta também, sabe? Pagar 1.700.000 pro governo e ainda por cima pegar e ficar 8 anos preso, e eu acho que no final das contas ele não vai acabar passando tanto tempo preso não, mas mesmo assim, uma notícia bizarra que aconteceu, né, ninguém tava esperando por isso, né, de que o Léo Lins ele fosse basicamente ser preso do nada, né, tipo, o cara é um dos maiores aí comediantes brasileiros mais famosos, né, muito conhecido por esse humor, vamos chamar de sádico dele, né, que ele faz piada, bullying, roasting o tempo inteiro, né, e muitas pessoas gostam bastante desse negócio de roasting e tal, só que é aquilo, né, tipo, as plataformas de redes sociais, elas engajam com isso e passam isso adiante, né? Então, no final das contas, talvez a culpa seja mais do YouTube do que do próprio Léo Lins, porque tem vários Léo Lins aí que são divulgados pelo YouTube, não é o único cara que faz esse tipo de conteúdo, né? E o YouTube divulga isso e pega milhões e milhões de visualizações, se você for parar pra pensar, né? Então fica complicado a gente pegar e apontar o dedo pra um ou pra outro nessa circunstância, né? Mas e aí, o que você acha dessa história toda do Léo Lins? Você acha que ele deveria ter sido preso antes? Você acha que foi injusto? Escreve aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.